deputado libertino do Bumbum Livre, Kim Jong-un Kataguiri, conseguiu se superar. Eles sempre conseguem se superar. Depois de ter ido a favor do golpe, daquela história de parlamentarismo branco, de ter dito que os eleitores que foram às manifestações do dia 26 de maio são um bando de golpista, de todas essas lacrações aí do Bumbum Livre, agora ele conseguiu colocar um destaque e derrubar o veto presidencial à lei da fake news. Eu vou analisar essa lei ponto a ponto com vocês e explicar por que isso é tão grave e que sim, Kim está metido no meio dessa história, embora eles tentem negar. Mas antes eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, que é pra gente atingir mais pessoas, e também lembrar para vocês que no dia 7 agora de setembro vai ter 2 eventos, um em Minas Gerais, outro em São Paulo. O evento de São Paulo é o do Brasil Paralelo. Quem quiser o cupom de desconto para comprar o ingresso, eu vou deixar aqui tudo certinho na caixa de informações aqui do vídeo. Tô louca, tô até gaguejando. Mas vamos então à pauta do vídeo. Vamos só dar uma contextualizada aqui antes de começar a ler esta maravilha, esta pérola do liberalismo tupiniquim. Essa lei do abuso de autoridade era a tal de 10 medidas contra a corrupção, que já tá rolando aí faz um tempão no Congresso. Enfim, foi aprovada e foi para a sanção presidencial. Bolsonaro vetou alguns pontos ali que estavam meio estranhos, e quando voltou para a votação lá na Câmara dos Deputados, o maravilhoso Kim Jong-un Kataguiri resolveu colocar um destaque no veto, e eu vou ler para vocês que graças a Kim Kataguiri isso foi derrubado, esse veto presidencial. Então vamos ler aqui na íntegra para que não fique nada obscuro. Artigo 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou a ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral, pena reclusão de 2 a 8 anos, e o maravilhoso parágrafo 3º que diz: incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Primeiro questionamento que eu gostaria de fazer a vocês: o que raios é finalidade eleitoral? Porque não existe na lei esse negócio de finalidade eleitoral. Isso daqui é uma novidade, pode ser interpretado de diversas formas. Pode ser em ano eleitoral, pode não ser, não ficou definido, ficou nebuloso, e lei, quando a coisa é nebulosa, vocês já sabem o que acontece. Segundo ponto: esta lei, quando diz assim, finalidade eleitoral, ela é para proteger somente políticos? Porque uma lei para proteger políticos é totalmente assim o oposto do que um liberal deveria pregar, né? Se o liberal tivesse lido aí algumas coisas, ele ia saber. O troço é tão confuso, que vejam aqui o que Renan Bumbum Livre fala a respeito disso. Deixa eu falar um negócio, momento aqui, interrupção, porque chegou aqui. É o seguinte, tem fake news a respeito do Kim. Não basta o Kim ter feito um puta trabalho ontem. O PSL fica putinho e vai agir. Tem um projeto aí na Câmara que dá, assim, eles estão falando que é um projeto que gera pena de 2 a 8 anos para quem compartilhar fake news. Né? O projeto é um projeto específico para o caso, por exemplo, de falsa acusação de estupro, como o da Nájila, e quem fica ganhando dinheiro e fazendo esse tipo de sensacionalismo em cima desses casos, que já são tipificados em lei. Então eles mesmos não sabem se é fim eleitoral, se pode ser para qualquer pessoa, porque até onde eu sei, né, Neymar não é político, não tem nada eleitoral, o caso da Nájila não teve nada a ver com essa história. Outro caso que eles estão colocando aí é que aí essa lei linda, maravilhosa, vai punir casos como, por exemplo, aquela garota que desenhou a suástica na barriga e disse que eram os eleitores do Bolsonaro. Só tem um detalhe: esse crime já foi punido. Se já foi punido, é porque já tem lei, porque já tem uma punição. Então, para que fazer outra lei? É meio redundante, tem 2 leis daí, qual é que vai valer? Tá vendo como a coisa é confusa? E um detalhe, assim, que conversando com advogados,
é o seguinte, a lei fala lá, né? Quem dar causa, investigação, blá, 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 finalidade eleitoral. E aí no parágrafo 3º diz, incorrerá nas mesmas penas desse artigo quem? Ou seja, começou lá o parágrafo falando de uma coisa e daí depois também quem fizer isso daqui vai cair na mesma pena. Ou seja, abriu o leque. Então, é só para fins eleitorais, não é para fins eleitorais, nem eles mesmos sabem. Então, né, fica até chato eu ficar falando toda hora que esse negócio é confuso, que é uma palhaçada, mas vamos adiante. O ponto, assim, que eu achei o ápice do negócio é que essa história de comprovadamente inocente é uma arapuca, porque na nossa Constituição há a presunção da inocência. Significa que ninguém é culpado até a sentença ter transitado em julgado. Então, por exemplo, se eu denuncio um corrupto, alguma coisa assim, ó, tá sendo processado, eu posso tomar esse processo aqui porque, assim, legalmente a pessoa ainda não é culpada e eu deveria saber porque isso está na Constituição. Essa é a primeira alternativa. A segunda é ainda mais linda, que o próprio Kim falou. Olha só a resposta que ele deu no Twitter. A pessoa perguntou ali, e se eu for enganado pelo candidato Y, sei lá quem, e divulgar a notícia também? Quem vai julgar se eu sabia ou não que a notícia é falsa? Kim Kataguiri com a palavra. Cabe a quem acusa provar que você sabia. Um procurador poderia quebrar o sigilo de suas mensagens e verificar que você realmente não sabia que era fake news. Que coisa linda! Vão quebrar o sigilo da pessoa, vão invadir o Zap, a conta bancária. Nossa, que maravilhoso! Isso pegou tão mal que depois ele veio com uma errata. Ele veio com a conversinha mole, de que a assessoria dele tinha errado e que não era bem assim. Mas se vocês forem lá no programa Pânico da Jovem Pan e entrarem no vídeo onde ele explica esta maravilhosa lei, ele mesmo fala sobre tudo isso. Ele fala em quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico. Nossa, que ideia genial, Kim! Parabéns! Então, deputado Kim Jong-un Kataguiri, no auge assim da sua maturidade intelectual, como uma criança do maternal, começou a acusar o Eduardo Bolsonaro. Não, acontece que vocês estão falando isso, mas o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro não leu a lei por causa que não sei o que, foi lá, deu o discursinho, pipipipopopó, porque você é um covarde, blá 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 blá. Então vamos ver aqui, juntinhos, a resposta de BolsoKid. Adoro. Nós acompanhamos aqui ontem a derrubada de um veto presidencial. Sim. Está sendo conhecido como o veto das fake news. Exatamente. Né? E para que não haja sombra de dúvida sobre o que eu vou falar aqui, eu vou ler o texto que foi vetado pelo presidente. Foi exatamente o parágrafo 3º Vamos ver. do artigo Vamos ver se ele sabe 326A. ler, ou só fritar Diz aqui: incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer meio o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Ai, que lindo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Bem liberal. Primeiro, senhor presidente, eu corroboro aqui os argumentos da AGU que fundamentou esse veto. Toma. Dizendo que faltou aqui proporcionalidade. AGU, toma. Não estou entrando no mérito do dispositivo, mas se pararmos para pensar que um homicídio culposo, quando você tira a vida de alguém, ainda que sem querer, isso é punido com 1 a 3 anos de cadeia, e você imaginar que você está propagando uma notícia com finalidade eleitoral de alguém a quem teve falsamente atribuído assim um crime, 2 a 8 anos, não dá para entender. Não dá. Um crime contra a vida, 1 a 3 anos. Um crime contra a honra, 2 a 8? É. Então, para começar por aí, já é para botar o pé atrás. Que legal. Sim. Vai lá. Indo mais adiante, isso daqui, a esquerda comemorou e está comemorando até agora, mesmo com a chapa Haddad tendo sido condenada por fake news. Olha! Repare, o petista foi condenado por propalar fake news. E essa lei aqui, eles comemoraram ontem a derrubada do veto. Pois é. Com apoio de outros candidatos, de outros deputados. Mas eles estavam comemorando, por quê? Porque eles têm muito bem aparelhado uma equipe de advogados que ninguém do lado conservador aqui tem.
Pois é. Eu vou dar nome aos bois. Sabe quem é que vai se dar mal com essa lei daqui? Fala. Vai ser Alan dos Santos, Bernardo Kister, o Luiz, Olavo de Carvalho, Tudo ilícito. de repente família Bolsonaro. Pois é. Porque eles não têm escrúpulos, eles não respeitam a liberdade de expressão e vão nos processar, ainda que venham a perder, apenas para ter o discurso, para dizer que nós estamos sendo processados por divulgar fake news, quando na verdade eles sabem que os fatos que nós divulgamos são verdadeiros. Isso aí. E para estender mais um pouquinho, presidente, se puder me dar mais um minuto, que vai acabar daqui a pouco o tempo. Bonitinho, educado. Para que as pessoas tenham noção ainda dessa desproporção. Vai, O fala. goleiro Bruno foi solto após 6 anos de cumprimento de pena. Então, 2 a 8 anos realmente não é proporcional. Não. Isso se estende até para a prender imprensa. uma pessoa já não é Em proporcional. 2014, teve uma capa da Veja, quem puder dar um Google e ver, Tá, vou dar. chamava assim, eles sabiam de tudo. Aí tem a foto do Lula e da Dilma. Se a Veja repetir uma capa dessa durante o período eleitoral, o responsável vai começar com 2 a 8 anos. Que lindo. Porque estava se tratando de uma denúncia. Pois é. E veja só que bizarro. Se o Lula vier a ser candidato, ainda que condenado em segunda instância, e alguém falar que ele é corrupto, que ele foi condenado por lavagem de capitais, ou seja lá o que for, o PT pode processar essa pessoa com base nessa lei aqui, Presunção de porque ainda não inocência. foi transitado em julgado. Pois Pode-se dar essa interpretação. Pois é. Eu não sei se as pessoas em casa estão conseguindo acompanhar o raciocínio, de ver como é que está em risco a liberdade de expressão com isso daqui. Isso é um absurdo. É por isso que eu me comprometo a buscar o presidente do meu partido, porque o partido é o legítimo para propor ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Estamos STF, torcendo por isso. para que a gente consiga barrar essa lei. Tomara. Isso aqui vai amordaçar a liberdade de expressão. Pois é. E repare, senhor presidente, está falando aqui um deputado que é constantemente vítima de fake news. Pois então. Mas ainda assim eu prefiro que as pessoas tenham a liberdade para falar o que bem entenderem e depois, se for o caso, eu, a vítima, que os acione na justiça com base no crime contra a honra, do que amordaçar todo mundo, do que todo mundo ficar com a faca no pescoço, com medo de falar alguma coisa, por causa dessa lei aqui da fake news. E diga-se de passagem, o veto foi destacado por um deputado que não é de esquerda. Kim Jong-un Kataguiri. Então, senhores, é chamar atenção para isso. Falta clareza, falta proporcionalidade. Falta. E no mais, eu acredito que o que tem que vigorar é o debate, são as informações. A gente não pode viver mais com uma censura velada, seja lá para quem for, seja para a direita ou para a esquerda. É isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela benevolência do... Então, né, depois desse discurso, aí a coisa partiu assim para um nível que os libertins estão dando duplo twist anal nas redes sociais, porque o Eduardo Bolsonaro, por causa que não sei o que, aumento do fundão, por causa que Bolsonaro acabou com o COAF, por causa que Flávio Bolsonaro não quer mais, ele quer sigilo nos gastos do Senado, porque isso é um absurdo, aquela história, né? Mesmo que tudo isso fosse verdade, uma coisa não anula a outra, mas é pior quando tudo isso é falso. Farei outros vídeos explicando ponto a ponto, ou então assistam a live do Divas lá ontem, que a gente explicou todos esses pontos aqui. E sem contar, assim que pra dar a lacrada libertin final, o Novo pediu ao TSE que os juízes eleitorais tenham poder de polícia. Nossa, que coisa mais liberal, assim, neste momento Mises se revira lá na sua cova. E eu não sei dessa história toda o que é mais lindo. Se é Mamãe Falei, Arthur Duval passando pano, dizendo que tudo isso é lindo, que estão fazendo fake news contra o Kim Jong-un Kataguiri, de uma lei que inclusive estivesse em vigor, o Mamãe Falei estava na cadeia, porque lembra daquela história do Marcelo Freixo que ele foi condenado? Pois é, então, aí seria cadeia. Então, né, ele acha bonito, ele queria ir pra cadeia? Não sei, às vezes a pessoa é masoquista, a gente não sabe, né? Isso daí é mais lindo? Ou se é, assim, a direita liberal, entre 800 mil aspas, tupiniquim, pedindo coerção estatal para divulgação de notícia falsa. Mas isso só podia ser no Brasil mesmo, né?